Olá, se você chegou aqui, já sabe que o Números do Setor você encontra no Google. Aqui no PodHealth nós conversamos com as pessoas que fazem a indústria farmacêutica. O que pensam, como agem? Então, se quer ser o primeiro a saber, siga o canal e ative as notificações. No PodHealth de hoje, vamos conversar com Amanda Moraes, gerente executiva de serviços de marketing no Axê Laboratórios. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Amanda lidera hoje uma das operações mais robustas e complexas de eventos e serviços de marketing do setor farmacêutico. Em um cenário onde o mercado se aproxima de 1 milhão de médicos e os eventos se tornaram a ferramenta mais poderosa de escala e experiência de marca, vamos entender como sair do caos operacional para construir processos reais de relacionamento. Amanda, bem-vinda. Obrigada, Muito bem-vinda você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vou falar sobre coisas que eu adoro, eventos, estratégias, pessoas. Acho que além de como você me apresentou, gostaria de dizer também que sou mãe da Ceci e do Rafa. Eu sempre falo, estou como gestora de eventos, serviços de marketing no Axê, mas acho que quem eu sou mesmo é a Amanda, mãe da Ceci e do Rafa, uma profissional que ama o que faz E organizar a vida de 2 filhos é tão difícil. No meio de tantos eventos, eu falo que a festinha deles, coitados, todo mundo acha que é fácil organizar o aniversário de 2 crianças, né, porque trabalha com eventos, mas normalmente a gente, casa de ferreiro, espeto de pau. E a vida deles, né? Na verdade, a educação, Sim. A saúde, é um monte de coisa, é uma preocupação muito maior. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho, mais trabalho. E não para, tá? Não para? Você está a anos-luz ali na minha frente, pode dizer. Só aumenta. Sabe? Outro dia eu vi uma matéria falando que, assim, como que é interessante que a gente vai se apaixonando pelas pessoinhas que eles vão virando, né? A gente se apaixona por aquele bebezinho e, de repente, ele virou uma pequena criança com aquela risadinha, daqui a pouco ele está fazendo perguntas interessantes, aí você tem o luto daquela criancinha, aí vira um adolescente emburrado e você começa a ver que talvez alguma semente deu certo ali mesmo, né, no caos, e enfim, é um eterno se apaixonar pelos nossos filhos. E ainda estão na sua asa, vai ter um momento que eles vão, mamãe, vou sair. Eu torço para que esse momento demore um pouquinho. Vai demorar, mas vai chegar. Agora, voltando. Para o lado profissional, né? Você já esteve do lado de agência, aliás, já. Né? Aproveitar para dizer que nós o conhecemos há mais de 20 anos. Meu Deus, Stefano, você podia cortar essa parte. Nós éramos jovens, nós éramos muito crianças. Jovens, começamos na adolescência. E em agência. Em agência. Naquele caos. Agência de publicidade, né? Não, nem para agência de eventos, agência de publicidade. Old school. Naquele caos. Mas é interessante que eu estive pensando nisso esses dias, que você tinha um apelido que você não devia gostar, mas que diz muito do como você cresceu e como eu te vejo hoje, que era a formiga atômica. A formiga atômica, sim. Porque você não parava. Não parava. Você não parava. Era de lá para cá, de cá para lá, não parava, levantava, e cadê aquilo, tá aqui. E eu acho que isso virou você, a pessoa que não para, que consegue organizar um evento gigantesco, um evento grande, então assim, não é apelidinho, mas até que tinha. Formiga atômica. Formiga atômica. De lá para cá, de cá para lá. Isso já entrega a idade também, né? Porque esse é um desenho animado. Vamos pular essa parte também. Mas aí você já esteve do lado da agência, já foi gerente de um projeto de produto, já foi parar lá fora até, né? E hoje lidera essa área de eventos e serviços de marketing com essa visão 360 do ecossistema, né? E como isso moldou o que você entrega hoje? Olha, assim, como você disse, né? Na época de agência, eu atuava como executiva de contas e eu era de A a Z, eu atendia quase toda a indústria farmacêutica na agência que a gente trabalhou, menos o Axê, a empresa que eu estou hoje. Verdade. E isso sempre me fez eu ter muita agilidade, precisei ter criatividade, realmente gestão até de roteiro, porque era cliente Zona Norte, Zona Sul, vai para Berrini, volta, então... Naquela época a gente fazia muitas reuniões, né, dentro do cliente mesmo, presencial. Então, eu acho que trabalhar em agência me trouxe esse dinamismo, que hoje faz todo sentido também para a área que eu estou. Muito foco no cliente, exatamente, conhecer os nossos clientes, já me aprofundar na época sobre patologia, sobre medicamentos, o que hoje também é um diferencial para mim.
E quando eu, né, virei a chave e fui para trabalhar, inclusive fui trabalhar dentro de um cliente meu, né, eu percebi como que, estando mais do lado de produto, né, como tudo que a gente cria com as agências e propaga como marketing precisa estar ligado muito numa estratégia comercial e de demanda. Eu acho que quando eu fui para o lado de produto, caiu muito essa minha ficha. Assim, o cenário é maior. É muito maior, né, do que só fazer um anúncio, só fazer uma campanha, como que tudo isso se conecta. Não adianta gerar demanda e não ter uma boa estratégia comercial, não adianta ter uma boa estratégia comercial e não ter o produto disponível no ponto de venda. Então, acho que quando eu fui para marketing, essa visão, assim, puxa, né, fez um bug aqui, né, um bug do positivo, Fez né. Mas isso é o bom da experiência, né? Total. De passar por várias áreas e recomeçar. E mesmo quando eu fui para dentro, né, de cliente, eu comecei muito ligado ainda à publicidade, numa área de serviços de marketing. Depois eu migrei para uma posição Latam, né, de projeto de marca. Então também tive, dentro de uma mesma empresa, passei por algumas cadeiras. E saindo dessa indústria, continuei na indústria farmacêutica, mas voltei para a área de serviços e mergulhei dentro do mundo dos eventos, né? Hoje muita gente me conhece mesmo como gerente de eventos, gestora de eventos, mas tem uma estrutura de serviços de marketing, como você trouxe, também com viagens corporativas, serviço à força de vendas, uma área de designs internos, faturamento de material promocional, mas eventos realmente é a cadeira hoje mais estratégica que eu ocupo dentro da companhia. E quando eu fui para eventos, principalmente, aí que eu entendi que a gente não faz nada sozinho mesmo. Como gerente de produto, muitas vezes você se vê ali, você e a planilha, claro, conectando com outras áreas, mas eu acho que é um trabalho mais de mesa. Tem um trabalho, claro, de conexão importante, mas tem alguns momentos que você... É você com você ali nas suas análises, né? Quando eu fui para eventos, eu tive a certeza absoluta que nada se constrói sozinho, né? Precisa de braço. Precisa de muito, assim, muita conexão, muita interface. E eu ter passado, né, pela área de marketing, acho que me ajudou muito também, né, na construção do que eu acredito que um evento como que ele deve fazer parte dentro de uma estratégia. Então, aí entra uma visão que você consegue ver a plástica da coisa, você consegue ver o objetivo daquele evento. Por que, né? Aquele tipo de evento específico. Porque o que está acontecendo ali, e aí tem toda a organização, né? Então, Sim. você vê, é uma experiência que começou lá atrás e faz sentido hoje. Faz sentido. E faz total sentido. 2020 veio uma pandemia. Falando de evento, veio uma pandemia. E aí, a gente, né, o setor de eventos sofreu pra caramba. Muito. Pra caramba. O que mais se via era a gente fechando as portas, e gente desesperada, arrancando os cabelos e tal. Como foi esse momento para você? Se parar agora, eu quero que você lembre de 2020. Nossa. As casas fecharam. As casas fecharam. E agora? Assim, o que mais me impressionou, eu lembro que eu estava numa reunião, né, a gente teria um evento de lançamento de produto, e aí veio a notícia, não, fechou tudo. Eu falei, não, como assim fechou tudo? Eu tenho um grupo que está fora do país, era um evento internacional que a gente tinha, fechou tudo. O que a gente faz, né? Fechou o mundo. Fechou o mundo. Mas a pandemia, assim, ela já começou a dar um sinal, assim, de alerta, só antes da gente seguir. Nós estávamos na convenção de vendas em 2020. Foi meu primeiro grande evento. Que eu acho que deve ter sido em março também. Fevereiro. Fevereiro, Antes, né? Entre janeiro e fevereiro. Final de janeiro, começo de fevereiro. Foi meu primeiro grande evento, assim. Eram mais de 3 mil pessoas e eu lembro que a gente recebeu algumas notificações assim, precisa colocar isso aqui no aplicativo da convenção para falar sobre esse vírus, né, que está lá fora. Eu falava, nossa, gente, né? Coisa aí. Que vírus é esse, né? O que é isso? E aí as informações foram chegando, até que em março, né, veio a notícia mesmo, olha, não dá, tem que parar. Eu falei, não, mas a gente tem um evento amanhã. Não tem evento, ninguém vai trabalhar, né? Assim, não tem mais esse evento. Isso. E assim, o que mais me chamou a atenção na época foram, talvez, a falta de preparo que o mercado estava para virar uma chave do dia para a noite e agora vamos trabalhar de casa, agora como que a gente vai chegar no nosso médico, como que a gente vai chegar, né, no nosso público sem ter aquela presença física, né? Então, acho que a gente acelerou em anos em pouquíssimo tempo. Acho que teve uma aceleração vertiginosa, assim, do que a gente precisava fazer para entregar. Eu não sei se eu me assustei com a falta de preparo,
Porque a falta de preparo era esperada, era um cenário apocalíptico. Sim. Você não está preparado para o meteoro. Sim. Né? Mas eu digo falta de preparo, você fala assim, eu lembro de quando a gente saiu da empresa, tinha gente levando a CPU embaixo do braço, porque a gente não tinha notebook. Então eu digo falta de preparo nesse sentido, não estarmos preparados para uma pandemia, mas talvez estarmos preparados para virar a chave e a gente precisar trabalhar de casa e fazer diferente. Acho que preparo nesse sentido, né? Algumas empresas, sim, já tinham home office e tudo, mas a maioria não. Né? Nesse momento de pandemia, para a gente, como agência, a gente, desde que nós abrimos a agência, em 2015, a gente tem um processo muito específico e é aquele processo que evita erro de terceiro, evita que eu sempre falo, não é saudável que eu falo, mas assim, gente, as pessoas podem ser atropeladas na rua. Elas podem. E aí? E essa informação está onde? Com quem está essa informação? Não pode estar na personificação, não né? Não pode estar na pessoa. Essa informação tem que estar num banco disponível para todos. Então, a gente já tinha em 2020, claro, tudo online, tudo. Anos-luz na frente da minha equipe, tudo na nuvem. Não mudou absolutamente nada da nossa rotina, a não ser o contato visual com as pessoas. A rotina de trabalho continua exatamente a mesma. Porque os arquivos, eles são nomeados de uma forma que as pessoas não errem, os links, os caminhos de uma forma que não errem, já tudo tá na documentado. Nuvem. Aí eu parei até de falar do atropelamento das pessoas, depois de um tempo que eu falo, gente, as pessoas podem ganhar na Mega Sena. Elas podem. Pode rolar um bolão aqui e todos ganham na Mega Sena e todos vão para casa. O que você faz? Eu coloco outra pessoa e falo, cara, segue daqui. Segue daqui. Porque eu tenho um histórico de um trabalho, que seja um trabalho mínimo, qualquer, pedir um anúncio. Todo o histórico do anúncio tá lá. Está documentado e todas as criações já feitas, entregues, com as alterações solicitadas, está lá. Vai dar trabalho para uma pessoa pegar do zero? Vai. Sim, mas está lá. Mas está a continuidade. Os eventos não, né? A gente saiu, aí como eu te falei, eu tinha um evento num hotel e eu falei, e agora? Para onde a gente vai? O que a gente faz? Então, a gente precisou muito rapidamente aprender isso, né? Uma nova habilidade, novas habilidades profissionais em semanas, nem meses, né? O que talvez levaria alguns anos para a gente fazer. E aí surgiram os eventos virtuais, né? Isso. Meu Deus do céu, eu fiz até show da Ivete Sangalo em live. Né? Em live. Em live. Então, a gente começou a entender que a gente podia continuar mostrando o nosso conteúdo, né? Trazendo informação, sim. A gente percebeu que nem todo presencial gerava conexão, né? Acho que a gente percebeu que, sim, poderia ter o meu conteúdo de forma em escala, inclusive, né? Online, mas que nem toda tecnologia gera engajamento também. Sim, né? Eu acho que naquele momento foi legal para todo mundo. Precisou, né? Assim, não tinha outra alternativa. Não, os seus stakeholders todos, não, legal, vamos no digital, era até diferente, era até inovador. Era até inovador, e eu lembro que a gente fez, desculpa, um primeiro grande evento nosso, virtual, assim, deu mais de 2.000 médicos, assim, a gente considerou um sucesso absoluto, 11 salas simultâneas virtuais, né? E aquelas plataformas que os halls virtuais imitavam, inclusive, sim, um evento. Então, tinha a porta, tinha o crachá, que a gente baixava o crachá. A gente tentava trazer um pouco do humano, né? Um pouco da experiência do presencial para o virtual. Eu acho que, por um período, cumpriu o seu papel, né? Mas teve uma hora que você falava, não aguento mais live. E começou a esgotar com as ferramentas, né? Sim. Eu lembro que os laboratórios saíram correndo atrás desesperados de ferramentas. Então nós temos o nosso banco de dados aqui, nós vamos subir isso, subir aquilo, subir aquele outro. E o que mais gritou para a gente foi a visitação virtual. Nossa, sim. A visitação virtual, que o rep chamava o médico num determinado horário do dia para falar com ele. E aí as respostas que a gente tinha, de quem a gente trabalhava, era, cara, 6% dos médicos vão, efetivamente, eles faltam ao encontro. Sim. E tal. A gente sobreviveu bem na pandemia criando ferramentas de visitação digital. Legal. De visitação virtual, que hoje a gente usa para revisita. 1 milhão de médicos, você não vai chegar em todos eles. Mas veio o digital naquela época, era uma obrigatoriedade. Sim, não tinha, acabou, era uma falta de opção. Vacinamos todos, estamos livres, e os eventos hoje eles voltam a ser uma coisa importante, que os médicos querem, todo mundo quer participar. Mas ainda existe o digital. Você no Axé Summit
foram o quê? 10 mil médicos? Inscritos, mais de 10 mil médicos. Inscritos mais de 10 mil médicos, digitalmente, mas teve a parte física, teve a parte real. Cerca de mil presentes. Hoje você acha que tem tem que caminhar junto? É um evento físico com um evento digital? Eu acho que, assim, não tem outra alternativa. Se você quer escala, não tem outra alternativa a não ser você fazer um evento híbrido. Né? Você não consegue chamar 10 mil médicos presenciais, arcando com a logística. Seria, não vou dizer impossível, né? Mas seria mais difícil. Né? Mas o digital hoje, ele é uma ferramenta? Eu acho que ele é uma ferramenta. É o apoio, ele não é a engrenagem principal. A engrenagem principal voltou a ser o que sempre voltou foi. a ser o presencial. Eu acho que o grande problema é quando a gente fica nessa briga, sabe? Quem vence? É o presencial, é o digital, né? É o online? Acho que eles são complementos. Porque, para mim, um evento, ele não é o dia só do evento. Né? Ele é uma jornada. Então, eu tenho o pré-evento, que aí o digital vem com tudo, né? Para eu gerar vontade, eu aquecer aquele evento, eu captar dados já, eu fazer uma pré-inscrição, eu já entender a adesão naquele meu evento, seja ele sendo feito pelo propagandista, divulgando, né, um site, divulgando um ambiente digital de preparação. Eu tenho, efetivamente, o dia do evento. A gente hoje costuma fazer eventos em uma praça e transmitir para 30. E eu tenho 30 outras praças recebendo esse sinal, mais o que está acompanhando de forma online. E eu tenho pós-evento, né? Então, sim, eu acho que eles são estratégias complementares. Acho que não tem que ter briga entre um ou outro. Eu acho que hoje os formatos 100% online devem ser muito específicos, né? Eu acho que a educação à distância, eu acho que ainda permanece, né? Eu acho que o estudar online, eu acho que ficou. Né, eu vejo que ficou, né? Mas dependendo do objetivo que você tem com aquele encontro, você precisa ter os dois. Né? O presencial, obviamente, vai te trazer networking, vai te trazer olho no olho, vai te trazer conversas, vai te trazer o engajamento de fato. Uma confiança dos dois lados. Confiança dos lados, um senso de comunidade, que acho que é muito isso que os eventos estão buscando hoje. Não se fala mais só em eventos, fala numa experiência, né? E o evento em si, ele é uma jornada ele faz parte de uma jornada de comunicação com o seu público. Ele é um pilar. Então, por isso que eu acho que o digital, ele vem para complementar e ele vem para trazer escala, justamente. Nem sempre eu vou conseguir né, trazer esse conteúdo presencialmente para tantas pessoas. E ele dá cauda longa depois. Então, eu posso gravar esse evento e depois fazer pequenos recortes dele, trabalhar dentro de um portal meu, trabalhar numa transmissão online específica daquele evento, trazer educação médica continuada para mais médicos, fazer com que ele viva depois, né? E não seja só o dia lá, de fato, que eu reuni 1000 pessoas. Então, eu acho, de fato, que eles são estratégias complementares. Eu não vejo hoje. Acho que o problema é isso, quando a gente tiver essa briga ou... Né, o que é melhor? Acho que não tem o que é melhor. Depende qual que é o momento do seu produto, o momento da sua empresa, o tipo de conteúdo que você quer passar, quem você quer atingir, né? Eu vejo eventos que a gente fazia antes de 1 hora, puxa, acho que hoje em dia, quem fica 1 hora na frente ali, recebendo um conteúdo? Então, acho que tudo precisa entender o momento, o porquê, o objetivo, e eu acho que numa estratégia de evento ele se complementa, assim, ele não é nem melhor nem pior. A gente estava falando, a gente falou antes, chegando a 1 milhão de médicos. Nossa, sim. Não há como a indústria visitar todo mundo. Não há como. Impossível. É impossível. E nesse sentido, os eventos, eles são uma importante ferramenta, eu acho que uma fundamental ferramenta nessa ação estratégica da indústria, né? E ainda mais quando a gente está falando de experiência de marca. O que você acha? Você concorda com isso? Assim, o evento não tem como tirar o evento mais desse cenário, dessa... Eu acho que não tem, Steph, assim, eu acho que os eventos, eles são já se provou, pelo menos na indústria farmacêutica, né, que eles são um canal importantíssimo de você trazer educação médica continuada, de você trazer, de novo, né, esse senso de comunidade, senso de pertencimento. E você vê, 1 milhão de médicos, né? A gente está falando de um ambiente cada vez mais segmentado, hipersegmentação, hiperpersonalização. Não tem como a gente fazer isso sem eventos e um pouco do que a gente estava falando, sem uma estratégia de digital junto.
né? Quando eu falo nessa quantidade de médicos, a gente também pensa, mas então o propagandista, né? O que vai ser do propagandista nesse cenário todo? Eu acho que ele se torna cada vez mais consultivo dentro desse processo e ele vai trazer informações que os eventos vão potencializar, né? Eu acho que os eventos, eles aprofundam, né? Por exemplo, o que acontece numa discussão que ainda das visitas presenciais ou mesmo das visitas virtuais. Acho que dentro dos eventos a gente consegue descer um pouco mais de camada de conhecimento do que outras estratégias que a gente tem quando a gente fala, inclusive de um stand, né? Um stand também é um evento, participar de um congresso. Sim, também é um evento. Sim. Mas quando eu faço um evento proprietário, por exemplo, isso que até eu comentei, a gente tem vários tipos de eventos, né? Eu tenho desde pequenos encontros, numa mesa redonda com 5, 6 médicos para discutir um caso clínico, até eventos para 1.000 pessoas presenciais, 10.000 pessoas online. Por isso que é muito assim, do momento do produto, o que eu preciso, né, e que tipo de mensagem que eu quero passar. Mas eu acho que os eventos, eles não serão mais estratégia, eles já são estratégia, né? Justamente, eu acredito, para justamente aprofundar conhecimento e trazer network e trazer jornada de experiência com as marcas mesmo. Mas eu vejo que hoje é uma estratégia muito mais utilizada, né? É uma estratégia muito mais forte do que 10 anos atrás, por exemplo. Mesmo pré-pandemia. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o evento era algo isolado, vamos fazer e tal. Eu acho que o evento era visto muito como apoio de marketing, né? E você via muita participação em congresso, né? Então, aqueles estandes gigantescos que você via, né, montados dentro de um congresso. Eu acho que sim, acho que os congressos, eles se mantêm, né, dentro da indústria, principalmente. Mas eu vi uma mudança, principalmente pós-pandemia, de um investimento muito maior em eventos proprietários, né? Onde você consegue fazer a sua agenda, onde você consegue escolher o público que você vai convidar para ir, onde você consegue ter profundidade, ter networking, ter engajamento. Os eventos, eles estão cada vez mais protagonistas, mas eu acho que quando a gente está falando desse evento, dessa experiência, não de você juntar 100 pessoas, né? Dar comida, colocar um telão e achar que isso é um evento, né? Inclusive, a gente entrevistou aqui a Larissa Purim, ela é uma estrategista de experiência de marca. E uma das coisas que a gente discutiu na ocasião foi um evento, era justamente um congresso, onde havia uma fila gigantesca para receber uma Havaiana. Nossa, sim. E aí a discussão que fica o evento foi um sucesso ou o evento não foi um sucesso? Então, do ponto de vista, tem um monte de gente na fila e eu coletei um monte de lead, o evento foi um sucesso. Do ponto de vista do que você espera como médico, eles ganharam a Havaiana, mas, assim, a atualização científica, o relacionamento com a indústria, o que você acha, o que você pensa disso, o que define o sucesso desse evento? Porque você falou da cauda longa, eu consegui o lead desse cara, mas eu dei uma Havaiana. Eu vou conseguir aproveitar, me aprofundar? Nossa. Bom, ainda a Havaiana, a gente está falando de um brinde legal, né? A gente usa. A gente usa. Você vê filas quilométricas para pegar caneta. Eu acho que se você entregar um porta-cartão, que ninguém hoje mais praticamente, né, tem um cartão físico, vai fazer fila para pegar. Então, eu acho que você mede interesse pelo brinde quando você vê uma fila longa. Mas o que você prefere? Que o médico saia com uma sacola do seu evento ou que ele saia com um insight para ele colocar na prática clínica dele no dia seguinte? Né? Eu acho que, ok, nós somos latinos, eu acho que essa questão do brinde, do mimo, acho que faz parte, sim, dentro de um contexto, mas eu não meço o sucesso de um evento nem pela fila do brinde, nem pela quantidade de médicos que estão lá dentro. Porque você fala assim, ok, vou fazer um evento para 50 pessoas. Tá, legal. Aí depois chega lá o relatório para mim muitas vezes, nossa, foram 75, que sucesso, casa cheia, tal. Eu falo, tá. Putz, a primeira pergunta que eu faço é, teve comida, né? Porque também não é fácil você aumentar a quantidade de convidados em cima da hora. Então, tem ali uns 10, 15% que você administra, mas nem sempre, né, você consegue. Então, minha primeira pergunta sempre é, faltou comida? Não, deu tudo certo, foi um sucesso. Eu falo, tá, legal, qual que era o objetivo desse evento? Quem que a gente queria convidar? A gente queria atingir os cardiologistas, categoria 1, XPTO, lá. Ótimo, legal. Vamos avaliar, então, quem foi nesse evento? No pós-evento aqui, vamos entender dessa lista? Quantos por cento estava aderente ao seu target?
Aí você olha, às vezes, a lista, você tinha lá Todo mundo. todo mundo. A galera toda. A galera toda, né? Aí você fala, puxa, será que isso é sucesso? Será que eu encher todas as cadeiras é sucesso? Será que eu não poderia ter, ao invés de 50, eu ter 40, 35, mas 20 os caras Key Opinion Leaders que vão fazer diferença. que vão fazer a diferença, né? Do que eu lotar. Então, ai, casa cheia, nossa. Então, para mim, casa cheia não é sinônimo de sucesso. E sim, tá, eu atingi meu objetivo. Tem um ponto importante também quem eu queria convidar de primeira estava ali, né? Os principais. Os né? principais, porque eu brinco que às vezes é igual casamento, né? Você tem uma lista ali, você vai fazendo RSVP, vai convidando e, obviamente, algumas pessoas vão declinando no meio do caminho. Sim. E você vai aumentando, né, a sua lista. Você vai... Vamos trazer. Então, tá, da minha primeira lista, né, que seria ali a nata que eu queria convidar, quem que estava no meu evento? E por quê? Acho que a pergunta seguinte deve ser, tá, e por que eu não consegui atingir, então, esse público que eu queria? Foi tempo? Antecedência do convite? É um fator para a gente avaliar. Foi, talvez, interesse pela agenda? É outro interesse para a gente avaliar, é outro ponto para a gente avaliar. O local, o horário, o dia da semana. Então, eu acho que o rico do evento, no pós-evento, é você olhar para os dados que ele gerou e te retroalimentar para você tomar uma decisão melhor depois. Mas, para mim, definitivamente, casa cheia, gente em pé, não é sinônimo de sucesso. E quando a gente fala de um evento de uma marca, de um produto específico, aí você tem a área de eventos e você tem o marketing do produto. O marketing do produto caminha junto, você acha, nessa análise de dados, nesse entendimento, nesse afunilamento depois, nessa segmentação de mensagens, você acha que hoje funciona bem? Eu acho que a gente tem muita oportunidade de aprofundar e de melhorar. Eu acho que a cultura dos dados dentro de eventos, ela não é uma cultura ainda estabelecida de você olhar ROI, então assim, o que foi sucesso, o que não foi, o que deu certo. Eu acho que as discussões, elas passam muito pelo operacional, assim. Ah, legal, deu certo, então, número absoluto, eu convidei 100, quantos foram, o horário começou, não começou, deu brinde, enfim. Eu acho que o marketing precisa andar junto, né? Mas eu acho que hoje o time de eventos, ele precisa puxar para si um pouco dessa responsabilidade de trazer essas discussões para a mesa quando elas não acontecem. Então, eu acho que não é só eventos, não é só marketing, a gente tem aí, às vezes, inteligência de mercado, produtividade trabalhando junto, uma área de digital, mas para provocar essas discussões. Hoje, o profissional de eventos que só entrega um evento legal e bonito, eu entendo que ele tem oportunidade de abrir um pouco a visão e entender o que mais ele consegue agregar. Porque a discussão é essa, né? A gente, ou numa fila para Havaianas, ou qualquer seja lugar, os leads estão sendo coletados. E o que eu faço com isso depois? Isso é uma coisa que, como agência de publicidade, nós já tivemos isso, que não, nós vamos fazer as ações, nós vamos coletar os leads, só que tem parece que é um muro, é uma vala grande que ninguém quer pular, que falta alguma coisa ali, falta uma ponte entre o lead e o marketing. Mas eu acho que, da mesma forma como a pandemia acelerou ali, talvez em pequenos meses, né, o que a gente levaria anos, eu acho que a gente tem visto inteligência artificial, a gente tem visto outros elementos, né, pós-pandemia também, que vão obrigar praticamente os profissionais hoje em dia a se aprofundarem nessas informações. Sim. Né, de tentar encontrar, por que eu tenho essa vala, né, e como que eu vou transpor, que ponto que eu construo aqui para que a gente... Não adianta nada eu coletar, eu sei quem foi, o que eu faço com isso depois? Se eu não conectar com uma estratégia de CRM bem feita, quando o propagandista for visitar a doutora Amanda, ele tem que saber se eu fui no evento, é o mínimo, né? Sim. Foi no evento? Sim ou não? Né? A decisão ali. Ok, eu fui. Por quais temas eu mais me interessei? Por onde que eu andei nesse evento que eu engajei? Assim, o que fez? Por onde eu passei? Por onde eu andei dentro desse evento? É uma coleta de comportamento, né? Uma coleta de comportamento. Por isso que eu falo que é uma jornada de experiência, não é só o dia. O dia é uma coisa que acontece e você precisa se preparar para ter. Já aconteceu de eventos de depois o marketing querer analisar um dado que, mas espera, a gente não coletou isso. Então, esse é o ponto.
Não adianta depois você falar, eu quero fazer essa análise, ele tem que nascer. Então, toda a parte estrutural do que eu vou avaliar tem que estar no briefing. Essa estratégia vem de onde? Vem do marketing? Vem do marketing do produto? O que eu quero coletar desse médico? Porque tem a inteligência de mercado, eu quero saber, ele é meu prescritor A, B, C, D, qual a objeção dele ao meu produto, tudo isso. Isso vem de quem? Eu acho que hoje vem de uma discussão multidisciplinar. Eu acho que tem algumas áreas que puxam essa discussão e que dela deve ser liderada pelo marketing de produtos. Sim. Né? Se eu sou gestora de um produto, eu acho que eu sou a primeira a querer entender, né, traçar muito claro qual é o meu objetivo com esse evento, o que eu quero entregar, quem eu quero esteja lá e por quê, né? Qual que é o meu produto, qual é o momento, enfim, qual que é o tipo de evento que eu vou fazer. Mas eu acho que hoje essa discussão ela está pulverizada. Ela não vem hoje, pelo menos olhando ali para o meu quintal, né, na indústria farmacêutica, eu acho que você tem áreas de transformação digital, inteligência de mercado, inteligência de dados. Eu acho que isso hoje ainda está pulverizado. E você tem a força de vendas. Sim. É muito pratinho, porque a força de vendas ela é um monstro por si só. Sim. Ela é uma organização dentro da organização. E você pensa dentro de uma empresa que tem 3 mil colaboradores atuando, né, na força de vendas. Porque assim, você tem hoje o Axê, ele tem eu falo Axê porque você está no Axê. Sim. O Axê ele tem uma mecânica de visitação diferenciada, que foi aplicada acho que em 2 anos, né? Uhum. Então você tem assim, representante, como você vai visitar, quem você vai visitar, o que você vai dizer. E isso tudo faz parte dessa engrenagem de eventos, de coleta de leads, de coleta de informações, porque a doutora Amanda, ela tem uma objeção, o doutor Stefan tem outra objeção, uhum. Eles são perfis completamente diferentes, o que eu vou falar para ele. E aí você tem essa organização chamada Força de Vendas, essa coisa enorme, que tem que trabalhar junto também. É um pouco frustrante às vezes, não? Você ter tanto pratinho para equilibrar, para não... É frustrante quando a gente às vezes não consegue ter nenhum mailing, que é o básico do básico, você não tem... Você pega o e-mail, está cadastrado errado. Né? Por isso que eu falo, a cultura de dados, ela ainda não ela não é base ainda, eu acho, dentro da indústria farmacêutica, e ela tende a ser, tá? Ela precisa ser. Desculpa te cortar, Imagina. É que o que eu vejo muito, você pode até voltar na sua fala, tá. É uma cultura de dados voltado para software. Nós temos o software que faz isso, nós temos o software que faz isso, aquilo. Está faltando inteligência para o que fazer com esses dados. O que eu faço com tudo isso? Não adianta eu também coletar tudo, né? E também depois eu não saber o que fazer com esse amaranhado de informações, de números. Então, eu acho que a cultura do dado, ela precisa acontecer ainda, se sedimentar. Né? Ela precisa nascer dentro da estratégia. Eu acho que sim, o marketing de produtos precisa liderar isso. Eu acho que hoje a discussão está pulverizada. Você vê, isso, muitas áreas às vezes fazendo as mesmas coisas ainda. A força de vendas, eu acho que é muito movida hoje ainda pela frequência e sequência e pouco não que pouco se preocupa, não é isso, mas eu acho que tudo vai, como eu disse, dessa cultura, tudo vai trazer um pouco assim, por que eu preciso saber então do que o Dr. Stefan gosta? O que eu vou fazer com essa informação? Acho que a gente às vezes peca como marketing em traduzir isso para quem está ali na ponta, porque tem toda uma estratégia linda no plano de marketing, eu desenho tudo certinho, mas tem alguém que vai executar isso ali na ponta. E não é só um faz isso. Não é só um faz isso, ele tem que entender o porquê, porque senão ele vira uma outra empresa. Senão eu tenho 3 mil estratégias sendo propagadas. Então, eu acho que a gente ainda precisa estruturar melhor dentro das estratégias de marca esse pilar de como que eu transponho isso, por exemplo, uma força de vendas. E não estou nem falando da empresa onde eu trabalho hoje, de uma maneira geral. Uhum. Às vezes, forças de vendas de 300 pessoas fazem o mesmo barulho do que 3 mil. Né? A força de vendas é um motor extremamente importante de execução, que precisa estar munida de informações, que muitas vezes a captura do primeiro dado, até de que tipo de evento eu vou fazer, deveria vir de lá. Sim. Né? De uma conversa de visitação. Então, qual foi a objeção desse médico? E aí eu acho que a cultura de dados, quando eu olho em ferramenta, pode ajudar. Uma inteligência artificial ali captando todos esses dados, em que eu só fale para um dispositivo, eu não tenho que ficar escrevendo o que o médico falou. Isso é uma coisa que a gente passou por essa também. A UANAI com a Larissa, a gente tem estruturado alguns projetos, né, de experiência de marca, e uma das coisas é
Uma das discussões que a gente tem, a gente trouxe para a mesa, que é captar os dados não estruturados, que são essas. Um representante, ele fala com o médico, o que esse médico fala, às vezes, ele não é coletado. Não. Isso não é um lead coletado, mas é um lead que pode ser importantíssimo. Super. Né? Até a conversa com uma secretária é um dado não estruturado. Então, tem esse passo ainda. Porque o representante ele não é só um entregador de amostra, um entregador de cartão, um abridor de tablet. Se for só isso, a gente tem ferramentas já para fazer isso, né? Você tem as entregas de amostra que chegam pelo correio, você tem... Manda por drone. Mercado Livre entrando aí no segmento de farmácia. Então, assim, se for só entregar, realmente, né, não tem o porquê. Mas ele está ali, ele está vendo, ele é isso, como eu digo, ele pode coletar informações para decidir que tipo de evento eu vou fazer para você. Ele é o laboratório em ação. Em ação. Eu sou o laboratório, eu quero te ouvir, né? Então, assim, seria uma estratégia marketing, ouve a força de vendas, marketing define um objetivo, esse objetivo é passado para eventos monta tudo de acordo com esse objetivo. Assim, a gente em eventos precisa entender e sair um pouco só da operação mesmo, né? Então, tá, ok. E fazer essas perguntas que eu estou falando são extremamente importantes dentro de um briefing. Isso é ser uma área de eventos também consultiva, né? Tá, mas por que você quer fazer nesse lugar? Né? Eu falo que trabalhar com serviços, não só, né, com eventos, isso eu trago desde a época de agência, não é o que o cliente quer, é o que ele precisa. E muitas vezes você está lá para decodificar. Você sabe, às vezes, né? Você fala, então tá, coloca aqui um negrito. Você fala, um negrito? Põe amarelo. Você fala, tá, mas... Você pode só colocar o negrito e amarelo, ou você pode perguntar, mas por quê? Qual o objetivo disso? Eu quero dar mais destaque. Então pera. Então você não precisa nem do negrito nem do amarelo, você vai fazer outra coisa. Então, exatamente. Eu acho que dentro desse ecossistema, né, o time de eventos precisa fazer as perguntas certas, precisa desafiar o marketing, porque acho que há um tempo atrás também a gente era muito execução, sabe? Assim, qualquer área de serviço ou de suporte, era muito assim, faz o que eu mando, o cliente tem sempre razão. E Preciso de 1000 havaianas. Tá. Preciso de 1000 havaianas. Tá, mas para quê? Até para você distribuir 1000 havaianas, precisa ter planejamento. Sim. Eu vou dar senha para esses médicos? Não, 1001 que está na fila 2 horas vai me matar a hora que eu chegar a vez dele e eu não tiver havaiana para entregar. Que horas que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na hora do intervalo das aulas? Você concorda que não é... Até para entregar uma havaiana, você precisa planejar antes, né? Fazer as perguntas certas, tá? Legal, então você tem que até pensar, tá? Que cor de havaiana que eu vou dar? Será que não vai gerar nenhum viés? Vai ser impresso. O que eu vou pôr? Vou pôr o logo da empresa? Não vou pôr o logo da empresa? Até para uma havaiana. Até para uma havaiana. Então, eu acho que a gente, como profissional de marketing, de eventos, como profissional, precisa... provocar essas discussões e acho que mais do que, como você perguntou, né? Qual área que puxa? Cara, eu acho que qualquer um que tenha a informação deve puxar nesse momento. Tem que sentar, mirar num objetivo e vamos eu trago isso muito para os meus times, né? Como área de serviço, como área de suporte, tá? Você não é como área de serviço de suporte, eu sou operacional. Não. E mesmo se for um operacional bem feito, ele é melhor do que uma estratégia com meia boca. Eu não sei se você é desse tempo que a gente tinha era um cliente que na agência, mas lá onde a gente trabalhou antes, que tinha o compenso ou o sem penso. Penso é pensar. Que era uma brincadeira que a gente fazia, não, compenso é mais caro. É mais caro, compenso... O sem penso, tá. Aí você falou, você lidera times. Uma imagem que a gente tem de evento, quando a gente fala, a gente trabalha, já viu, já acompanhou montagem, organização e tal, do evento em si, né? É um pânico, é um desespero, eu não quero estar aqui. Todo mundo fala, você é maluca de trabalhar com isso. Eu não quero estar aqui, eu não quero esse mundo. E assim, é prazo, é alteração, e todo mundo espera que você seja 100% presente o tempo inteiro. Como você... digere e dirige uma equipe, porque assim, a gente não pode estar 100%. Não. Eu acho que você digere e você dirige. Nossa, bom ponto. Eu acho que, para digerir, eu acho que a primeira reflexão cara, não dá para ter controle de tudo. Simples, na vida pessoal, na profissional, você acreditar também que um evento vai seguir o roteiro, tempos e movimentos, do minuto 1
até o fim exatamente daquela forma, frustrou. Então, assim... Vai quebrar, né? O time vai Sim, quebrar. não dá. Então, eu acho que o primeiro ponto é, tá, ok, não dá para eu né, entender que ele vai acontecer, mas eu acho que trabalhar sob pressão não é trabalhar sem gestão. Boa. Né? Eu acho que assim, trabalhar com eventos, sim, é trabalhar sob pressão. Não significa que é o caos, não deveria significar que é o caos. Porque você precisa se planejar, como eu falei, começa lá no briefing, então você precisa se planejar, você precisa entender o seu público, entender quem são os seus stakeholders, não só o público que vai estar presente no seu evento, mas também com quem está te demandando esse evento, para você poder saber fazer as perguntas certas e prever o risco, né? Acho que trabalhar com eventos é você prever o risco. Eu acho que com a equipe é trazer um pouco desse sentimento de que sim, a gente precisa se planejar, a gente sabe o que pode dar errado, muita coisa a gente não sabe, mas a gente tem uma coisa a nosso favor, certo? Normalmente quando você planeja um evento, quem vai no evento não sabe o que vai acontecer. Sim. Né? Não sabe o que vai dar errado. Não sabe o que vai dar errado. Muita coisa que dá errado ninguém fica sabendo. Muita coisa vai dar errado, ninguém fica sabendo. E às vezes nem o seu cliente interno fica sabendo, porque ali no bastidor você deu um jeito, conversou, fez acontecer e foi, né? Então, a gente tem isso a nosso favor. É claro, eu estou falando aqui de pequenos imprevistos, eu não estou dizendo, né? Por exemplo, eu não vou fazer um evento sem gerador. E às vezes o cliente interno ele solicita, não, eu não tenho orçamento. Eu falo, então a gente vai subir essa discussão, porque eu não vou fazer um evento sem gerador, porque assim, vai dar um problema. Subir a discussão para Deus, que ele nos proteja, no caso. Que ele nos proteja, não, mas eu te digo, às vezes escalar... Não está no nosso alcance. Não está no nosso alcance, mas a pessoa fala, não tem orçamento. Eu falo, então, mas assim, sem gerador eu não vou fazer. Não dá. Não dá, porque se acabar a energia, a gente não tem o que fazer. Então, assim, o que é óbvio, eu tenho que me programar para fazer. Eu tenho que estimular meu time inclusive, a se posicionar e dizer, não vou aceitar tudo. Já aconteceu também assim, não, eu não tenho orçamento, eu não quero ter um coordenador terceiro freelancer lá para dar um suporte. Eu falei, quem que vai carregar a caixa? Eu não tenho orçamento, então eu posso levar a minha Nespresso para o stand? Eu falo, gente, mas você está contratando um serviço, não está contratando a cápsula. Eu falo, quem que vai repor a cápsula? Quem que vai limpar a máquina? Quem que vai servir o café? Quem que vai descartar o lixo depois? Você entende? Então, assim, às vezes também a pessoa não tem obrigação de saber quem está pedindo, mas quem está recebendo a demanda precisa devolver a pergunta e fazer essa reflexão para evitar a frustração ali no dia. Isso de área para área, isso acontece sempre, né? O seu trabalho muito específico, como pensar em todo o universo em torno de uma máquina de café, não é o trabalho dela. E às vezes não é o trabalho da agência, né? Por mais que alguém tenha pensado nisso em algum momento do caminho, não é. E é aí que as coisas dão errado, né? Exato. Onde vai ter água para pôr ali no repositório? Né? Então, assim, são pequenas coisas, só que se você também assume uma postura, né, no time de sair fazendo, entendeu? Sem parar para pensar um minuto, a chance disso ser um problema evitável ali na frente é imensa. Então, só complementando, você, além de ter essa base teórica, né, do que pode dar errado... Base técnica, Base técnica, você tem que ter bons parceiros, bons fornecedores, boas agências junto com você, né, que vai segurar o rojão, que vai conseguir também resolver e não vai te colocar em risco. Né, que você fala, é causa, não é qualquer um que você vai contratar para subir um painel de LED. Sim. Né, não é qualquer um que você vai contratar para operar uma house que eu estou fazendo um evento para 4.000 pessoas. Então, assim, a área de eventos precisa se preocupar com tudo, mas ter bons parceiros também ajuda... É mais a metade do caminho, muitas vezes. Mas aí a equipe é muito importante, né? Total. Você lidera uma equipe. Sim. Que você lidera para ensinar que não, a gente não vive no caos, a gente vive no planejamento. Sim, problemas existem, mas a gente, né, tem que contornar problemas dentro do planejamento. E aí, olhando para essa sua trajetória, né, em que momento você percebeu que para ser essa boa líder não bastava dominar só as ferramentas, né, que é como você enxerga esse equilíbrio entre competência técnica e esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, a gente está falando de algo que você foi
Nossa. Construindo sua vida inteira. Passinho a passinho. Passinho a passinho. E não só pessoal, como profissional. Total. Né? Trabalhando em várias áreas, aí você gerou esse autoconhecimento. Nessa hora de gerenciar conflito, lidar com pressão, com grande entrega, construir, como que você constrói essas equipes mentalmente saudáveis para isso? Para trabalhar com o evento, aquele bando de louco. Aquele bando de louco. Eu acho que assim, sim, no início, como todo líder, né? Inicia achando que o técnico vai te levar. E normalmente é assim, né? Você é um analista, um especialista. Você chega lá por questões técnicas. Você né? chega lá, mas você não se mantém se você não aprende a desenvolver outras competências. Eu, particularmente, penei muito no início da minha liderança. Muito, porque eu era uma líder extremamente técnica, né? Muitas vezes um trator, e às vezes eu precisava ser inchada, que vai dar o mesmo efeito. No final. Só que assim, eu aprendi a ser trator, né? E aí do nada você fala, bem-vindo à liderança, tá aqui a sua equipe, né? Faça acontecer, né? Então, eu acho que o técnico, ele me trouxe, me ajudou muito, tá, Steph, assim, a trazer Sim. segurança, confiança, as pessoas ouvem o que você fala quando você tem uma base técnica robusta. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei, a minha virada de chave, acho que foi justamente com a minha primeira equipe, que tinha uma coisa que não estava funcionando. Aí você fala, tá, mas, já sei tanta coisa. E aí que você começa a perceber que você precisa ter mais autoconhecimento, que o que é fácil para você não é fácil para o outro, que o seu ritmo de trabalho, parece muito simples, né? Parece clichê, mas assim, o seu ritmo de trabalho é diferente do outro, que existem outras formas de chegar no mesmo resultado. Sim. Eu falo, quanto maior o cargo, menor tem que ser seu ego. Não tem outra alternativa. E autoconhecimento é soft skill. Então, eu precisei aprender na marra, muitas vezes, no início da minha carreira. Tá, então, ok. Aqui, eu posso ir até aqui. Uma frase que eu uso até hoje, que é aqui eu preciso dormir com o assunto. Né? Não vou responder isso agora para você. Né? E eu estimulo minha equipe muito a isso. Ó, dorme com o assunto. Dá uma respirada. Vai tomar um café. Né? Mas eu acho que a autoconhecimento traz você saber lidar com as suas emoções. Eu acho que um bom líder hoje precisa disso. O seu estado físico e mental como líder impacta diretamente na sua equipe. Eu vou dar um exemplo pessoal, que eu não tenho problema nenhum de trazer. Né? Eu me separei tem 2 anos, mais ou menos, e outro dia conversando com a minha equipe, eu falei, acho que a maternidade me tornou uma líder melhor, né? Eu aprendi... Quanta coisa que você aprende na maternidade que você antes, nossa, nem entendia quando você tinha, às vezes, uma liderada mãe, que você fala, cara, não, né? E hoje você pensa, então, aí uma pessoa levantou a mão assim, chefe, é uma brincadeira que eles me chamam de chefe, né? Chefe, posso fazer uma observação? Eu falei, claro. Acho que não foi a maternidade que te melhorou, né? Foi seu divórcio. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, vocês devem ter passado, né, um período das trevas aqui, né? Porque o meu emocional, com certeza, né, durante uma fase não estava 100%. Né? Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Então, e por isso que eu falo que é uma evolução. A gente continua evoluindo, porque hoje eu lidero uma equipe de quase 40 pessoas em áreas diferentes. Né? As equipes vão mudando, o mundo vai mudando, as gerações que entram são diferentes, nem melhores nem piores, não vou entrar aqui nessa guerra geracional. Mas você precisa o tempo inteiro, né, se desafiar como gestor, como líder. Autoconhecimento é isso. É soft skill, regular suas emoções, vai te ajudar a tomar decisões mais difíceis. E como eu aprendi, foi um pouco na marra mesmo. Né? Na porrada. Na porrada. Eu também, né? Eu tive que aprender rápido, na verdade, a diferença entre as pessoas. Sim. Né? Porque a equipe, quando você está numa empresa, ela costuma vir por cargos. Esse é o assistente disso, esse é o analista disso. Só que as pessoas são completamente diferentes, né? Então você, líder, tem que ser um ser híbrido para conseguir conversar com todos eles, entender todos eles, porque a dor de um não é a dor de outro. Não é a dor de outro. Eu vou contar um caso pessoal aqui, só para cortar, de uma das coisas que eu mais me arrependo na vida. Quando eu estava procurando, eu ainda não tinha minha agência, quando eu estava procurando para a equipe uma diretora de arte. Tá. Na verdade, estou procurando um diretor de arte. E apareceu uma diretora de arte para ser entrevistada
Desculpa, eu estava procurando assistente de Assistente de arte. arte. Apareceu uma assistente de arte para ser entrevistada e ela já tinha quase 40 anos, ou mais de 40 anos, não sei. E eu achei aquilo tão estranho. Por que uma pessoa de 40 anos quer ser assistente de arte, não diretora de arte? Eu estou tentando não passar uma cara, porque eu me acho um ridículo de ter pensado isso naquele momento, que depois eu aprendi. Aquela pessoa de 40 anos, ela era mãe, ela queria mais tempo com o filho, ela não queria tanta responsabilidade do cargo de diretora de arte. Você sabe que o diretor de arte ali é fluxo constante de 24 horas trabalhando. E na hora eu não entendi isso. Eu era bem mais jovem. Depois, anos, aí você vai aprendendo, você vai entendendo, você fala, cara, tudo que eu queria agora era uma assistente de arte que vá para casa, cuidar do seu filho, que esteja bem emocionalmente. Então, essa é uma das coisas que eu mais me envergonho na minha vida, foi de não olhar para aquela mulher que já tinha 40 anos e trazê-la como assistente de arte, porque eu acho que o comprometimento dela ia ser muito maior do que um jovenzinho. E às vezes é alguém que mudou de carreira, né, Estela? Não, ela teve filho. Ela já foi diretora de arte. Só que ela saiu, eu sei, como cargo de diretora de arte, eu vou ter muita responsabilidade. Vou ter a responsabilidade de pensar uma campanha do zero. Eu conheço na indústria uma colega que ela saiu, ela era diretora de indústria farmacêutica e por razões pessoais ela tirou um período sabático para cuidar de si, né, e cuidar das filhas também. Passou por algumas questões de saúde e quando ela foi retornar ao mercado, ela falou, não, eu quero ser gerente de produto. Não, mas gerente de produto? Você era direto? Não, eu quero fazer isso. Eu quero manter a minha yoga às 7 da noite. Se eu for diretora, eu não vou conseguir. Eu não quero abrir mão da minha yoga mais, né? Então, dependente de quem está ouvindo isso, gera uma certa estranheza, o que eu acho que é bom. Que bom que você também, né? Ou se arrepende disso, porque eu acho que hoje o mundo está... É isso. É isso, né? E acho você tem que tá certo, saber encaixar essa pessoa na sua equipe. Total. E eu tinha, meu arrependimento é isso. Antes de ser mãe, eu tinha muita dificuldade de entender. Falar, tá, mas é você que tem que levar no médico? Você não tem ninguém? Coisa estranha. Coisa estranha, né? Mas, que ser é esse? Que ser é esse, né? Que precisa mãe. De você, mãe, né? Então, eu lembro quando eu voltei de licença, que eu ainda amamentava, que eu falava, cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Que vergonha que eu tenho, né? Eu cheguei a voltar para algumas lideradas minhas, que nem eram mais minhas lideradas, tá? E eu pedi desculpas. Desculpa. Eu falei, não sabia. Eu não sabia que era isso. Né? Eu tive, assim, algumas conversas e eu cheguei a me emocionar e falar, cara, perdão, assim, porque eu não tinha noção do que era. E o que eu aprendi foi isso, esse respira é com tudo. Então, com toda essa cena diferente que aparece, eu tenho que parar, respirar e tentar essa empatia de me colocar no lugar dessa pessoa. E aí você encontra cenários que você realmente não sabe como é. Como é 3 horas de condução até em casa? Como é? Como é, às vezes, você ter, né, você ser, né, a estrutura centro da sua família de remuneração. Isso. Né? E aí tem aquela conversa, né? Se a gente, talvez não vamos entrar por esse viés, mas não temos as mesmas 24 horas, né? Sim, não temos. Não temos. É diferente. É isso. Quem mora lá e pega 3 conduções é diferente. Porque eu entro no meu carro e em 30 minutos eu estou no trabalho dentro do meu carro. Então, assim, eu não posso comparar a minha chegada no escritório às 8h30 da manhã com a chegada, às vezes, do meu liderado ou até de um par meu. Pode. Então... Como gestor, ter essa sensibilidade é muito importante. Não precisa ser super-herói, né? A gente não acerta sempre, né? Acho que a gente erra, mas eu sempre quero crer que o meu erro, quero que ele seja amparado genuinamente pela vontade de acertar, né? Mas a gente não consegue dimensionar o que né? É isso. Às vezes, ter uma estrutura, precisar pegar 3, 4, 5, demorar. Eu tenho um colaborador que ele leva 2h30 para chegar no escritório. Então, você tem que entender que esse cara tem que sair no horário. Ele tem que sair às 5. Porque senão Ponto. Não tem como. E nem se eu der um Uber para ele ajuda, porque às vezes é melhor ele ir no ônibus, que o corredor, do que eu jogar ele dentro de um Uber. Porque eu pensava assim, mas eu dou um Uber para ele ir embora. Não, cara, não é só isso, né? Eu, quando fazia faculdade, eu odiava ganhar carona para ir. Porque é o tempo que eu tenho para dormir. Se você me der uma carona, entenda, você vai diminuir minha viagem muito tempo e eu não vou conseguir dormir.
Porque eu não tenho tempo para dormir, porque era estágio de manhã, era faculdade. Sim. Eu acho que o papel do bom líder é isso, é estar antenado na sua equipe, é estar antenado no que está acontecendo no mundo, é estar antenado que uma greve amanhã pode prejudicar a chegada dos seus colaboradores. Uma pandemia vai afetar cada um de uma forma. De cada um de uma forma, e eu acho que a principal coisa é assim, o comando que você dá para um não é o mesmo que dá para outro, e acho que uma coisa muito sábia que isso eu descobri recentemente, né? Não foi uma experiência recente, aprendizado recente. Para mim, Stefan, assim, eu faço o que eu tenho que fazer. Desde a formiga atômica, né? Eu faço o que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. Sim. Não interessa se eu estou falando com o presidente, com o diretor executivo, com o assistente, com o estagiário, eu tenho que fazer. E às vezes a gente, como principalmente na minha cadeira, né, gerente sênior, gerente executivo, a gente às vezes esquece que o peso da nossa cadeira é diferente quando eu estou falando com o estagiário, com o assistente, com o analista, com o gerente, com o diretor. Eu posso não entender a minha cadeira mais pesada. Mas eles vêm. Mas eles vêm. Então, a mesma coisa que eu falo para um gerente, se eu falar da mesma forma para o meu estagiário, exatamente o mesmo tom, as mesmas palavras, tem um peso totalmente diferente. Com certeza. Totalmente. E assim, de novo, parece bobo, mas não é. É uma reflexão que todo líder precisa fazer. Às vezes, os atritos que você tem dentro da equipe, será que você está falando até com a pessoa certa? Talvez não é você que tem que dar esse comando. Você tem que realmente fazer uma cascatinha, porque a sua posição, a sua cadeira te traz um peso que não vai dar certo. E às vezes nem hierarquia, mas a própria pessoa. Porque Também. Parece besteira, mas tem gente mais sensível, tem gente menos sensível, tem gente que quer que você vá direto, tem gente que você precisa... Senta aqui, vamos conversar. Você tem que saber identificar isso e falar com cada um de um jeito. Eu gosto disso. Eu gosto também. Eu acho que liderança é vocação. Eu me divirto eu muito. Acho que liderança... Sempre me diverti. E liderar é uma escolha, né, que a gente faz. É vocação, assim, a liderança sempre, ela caiu no colo. Caiu no colo, não, eu trabalhei para que caísse no colo, mas eu nunca fui contestado, né? Uhum. As pessoas lideradas nunca falaram, nossa, ele... Exato. Porque era sempre um caminho natural. Um caminho natural. Do que você colocou como dono da sua carreira, né? Protagonista da sua carreira, como você colocou isso. E eu sempre conversei com essas pessoas, entendi essas pessoas mais do que uma cadeira, do que um cargo. Então, inclusive tem isso, né? Esse é um dos pontos que eu queria falar com você, como o dono da cadeira, né? O dono da cadeira. Que você... Quando você entendeu, né, que você era protagonista da sua própria carreira, que você não pode depender de alguém, de algo, de um chefe, de uma empresa. Eu acho que desde sempre isso, tá, Stefan? Assim, eu tenho muito claro para mim que a empresa pode me dar uma oportunidade, mas ela não faz a minha carreira. Né? Acho que a carreira, ela tá na minha mão. Eu sou responsável por fazer o meu plano de desenvolvimento. Eu sou responsável por fazer... qual que é o seu plano de carreira? Né? Muita gente fala assim, qual que é o meu plano de carreira nessa empresa? Não, qual que é o meu plano de carreira? Onde eu quero chegar? Né? Eu acho que a gente não deve delegar essa responsabilidade para ninguém, para nenhum crachá. Conhecimento não ocupa espaço, então é tudo para mim, eu falo. É para Amanda como pessoa. E me incomoda um pouco quando as pessoas falam, mas ninguém me fala para onde eu devo ir. Para onde você quer ir? Ninguém vai te falar para onde você deve ir. Para onde você quer ir? O meu papel como líder aqui é te ajudar a traçar esse caminho, tá? Então, o que você quer? Onde você quer chegar? Tem gente que não quer ser líder, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aquilo que eu tinha falado. Aquela pessoa não queria a responsabilidade. Tá tudo certo. Okay. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei, não para o cargo que eu queria ter, mas eu sempre trabalhei a mais do que a minha cadeira pedia. Então, assim, tinha um projeto, eu quero, posso participar? Um processo novo, posso ajudar? É um grupo multidisciplinar, posso fazer parte? Mas tem uma outra hora, posso ir lá conversar com ele? E assim, dessa forma eu fui agregando muitos conhecimentos, né? Não fiquei focada ali, especialista em nada dentro da minha carreira. Me permitiu com que eu sendo mais generalista, né, conseguisse, hoje eu gerencio 5 áreas dentro da empresa que eu trabalho.
Não é só uma área de eventos, né? Como eu falei, são cinco ecossistemas ali ligados a serviços de marketing que atuam. E eu acho que muito disso se deu por curiosidade, por entender que não é isso, não é a descrição do cargo. Então eu tenho que fazer isso? Tá, isso aqui é o mínimo que eu tenho que fazer. Se tem 30 pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço, como que em algum momento alguém vai me notar? Como eu me destaco? Como eu me destaco? Às vezes é correr 1 quilômetro a mais. Só que assim, você não pede isso para as pessoas. Você pode trabalhar mais hoje? Eu não estou falando aqui de extrapolar a jornada, tá? Uhum. Estou falando talvez de fazer mais do que o mínimo que está solicitado para você. E se você quer fazer só o mínimo, tá tudo bem também. Existe um contrato mínimo ali de entrega de trabalho. Sim. Perfeito. Esse contrato mínimo te leva até aqui. Se eu tenho consciência de que eu quero chegar ali, tá, o que eu preciso fazer para chegar ali? Que competências que eu preciso desenvolver? Que projetos que eu preciso participar? De que forma que eu preciso me articular? Quais são as conexões que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Estudar, voltar para o estudo mesmo, né? Uma das discussões que a gente levantou já, que é de onde vem a criatividade? E eu digo que a criatividade vem da curiosidade. Falando, não, mas a criatividade vem com muito repertório. O repertório vem da curiosidade. Esse repertório pode ser estudo, esse repertório pode ser olhar e se perguntar como é que isso é feito. Isso tudo parte da curiosidade. Eu acho que é aí que você pega. Você foi uma pessoa curiosa. Eu quero saber como funciona, eu quero saber como é isso, eu quero estar naquela reunião porque eu quero participar disso, eu sou uma pessoa curiosa. E é essa curiosidade que diferencia. E assim, as pessoas hoje, elas me notam muito como eventos, né? Uhum. Dentro da própria empresa, assim. Uhum. Mas a minha carreira não veio de eventos, né? A gente comentou, eu trabalhei em agência de publicidade, né? Durante bastante tempo no início da minha carreira, aí fui para dentro da indústria, não comecei a trabalhar com eventos, eu comecei a trabalhar com eventos em 2016. Então, dos meus 20 e poucos anos, eu tenho 10 anos de eventos. E aí, quando eu recebi o desafio, né, de liderar o time de eventos, eu pensei, meu Deus, né? Estava no meu plano, eu tinha essa conversa com o meu gestor, por isso que é importante você ter conversas de carreira com o seu gestor. Estava mapeada, uma coisa que eu queria. Mas quando veio falar, tá, e agora, José, né? O que eu faço agora? O que eu faço agora, né? Eu fui procurar, acessei a minha rede, fui bater na porta de quem eu admirava. Como é que funciona isso aqui? Como é que eu faço? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que fazer, né? Onde eu não posso deixar? Tive excelentes pessoas que, né, me ajudaram no início da minha carreira. E sempre curiosa, assim, mas e se eu fizer dessa forma? E se eu conectar desse jeito? Buscando saber, né? Buscando saber. Então, assim, quando eu também assumi um time de suporte à força de vendas, a mesma coisa, assim. Com tudo. Com tudo. Então, eu acho que você ser um profissional curioso, né, te ajuda a ter repertório, te ajuda a ter a criatividade. Uma pessoa curiosa na sua vida. Tudo. Então, é numa viagem, né? Todo lugar é lugar. Eu falei de estudar, porque eu realmente acredito que a gente precisa, às vezes, voltar para a prancheta ali. Seja um curso específico, alguma coisa. Ou não, mas assim, vai viver, segue pessoas que não estão dentro da sua bolha, segue pessoas que não pensam igual a você, vá a restaurante sozinho, experimenta sair para jantar, vai no cinema sozinho, vai no mercado e observa carrinho de compra. Sabe, fica conjecturando ali, o que a pessoa vai fazer, quem ela vai encontrar, cria histórias, né? Você vê como floreia a vida um pouco. A gente vive hoje um mundo de preconceito, de preconceito com tudo, com tudo, com o diferente, né? O diferente sempre existiu, as pessoas sempre ficavam assim, com o diferente, isso é do ser humano. Só que hoje o diferente, você cria nichos contra, né? É um preconceito mesmo. E o que falta a essas pessoas é justamente experiência, vivência. Né? E eu vejo assuntos bobos mesmo. Gente falando mal do metrô, gente que nunca pegou o metrô. Exatamente. Gente falando mal da pessoa que demorou para chegar porque usa o metrô e nunca pegou o metrô. Não sabe vai entender o que acontece, vai pegar um busão, vai pegar um metrô. Come no bandejão. Come no bandejão. Para entender, para saber. E não é pegar o metrô no sábado para ir não é. na 25 de março. Não. Né? Pega às 6 da manhã na Sé ali, pega né? Na Sé. Delícia. Delícia, né? Então,
complexo, Stefan. A curiosidade nos leva a conhecer coisas, a muitas coisas, e conhecer muitas coisas nos tira muito dos preconceitos, a conhecer, quanto mais Sim. a gente conhece, mais a gente sabe, mais a gente pode ajudar, em mais lugares a gente pode trabalhar. Eu diria que a curiosidade, assim, todas as vezes que eu mudei de posição, foram né, fui promovida, ou assumi uma nova área, às vezes nem promovida, mas assumi um novo desafio, eu vejo muito, assim, de como que teve um planejamento meu para aquilo acontecer, né, então... Claro, não é início, meio e fim, né? Eu faço isso, daqui 2 anos vai acontecer isso não é plano de carreira, mas é isso, são as experiências que eu vivi, a forma como eu me coloquei, o querer participar, o fazer 1 quilômetro a mais, e todas as vezes que eu tive essas mudanças positivas, se eu faço uma reflexão, veio de momentos extremamente curiosos e de querer entender coisas que não faziam parte do meu dia a dia. E não é fácil fazer isso. Não. Né? Porque a rotina te consome, a rotina te engole. Mas tá funcionando assim, por que eu vou mexer nisso? E às vezes o erro te impede. O medo de errar, né? O medo de errar. A cultura do medo, assim, nossa, eu não posso errar, né? Só que o que eu já falei aqui antes por que contratar uma pessoa de 60 anos hoje? Mas ela não vai entender o software, ela não vai entender... Cara, ela vai entender tudo que você não pode fazer, ela vai entender tudo que já deu errado, ela vai economizar tanto tempo da sua vida, tanto erro, tanto porque ela tem uma experiência, ela já passou por tudo isso. Então já é isso, foi. Né? Ela já foi essa curiosa. Hoje eu às vezes brinco que alguém... Eu sou diretor de arte, né, de ofício, só que a curiosidade me levou a programar site, a programar e-mail, a fazer de tudo, a editar vídeo, a tudo. A corrigir áudio. Aí você fala, mas qual é o seu trabalho? Quando alguém tem uma dúvida técnica que não está no meu dia a dia, eu estou fazendo uma outra coisa. Eu estou aqui entrevistando a Amanda, sai daqui, alguém está com uma dúvida, não, porque o e-mail... Eu falo, não, faz isso, isso e isso. Cara, isso não é seu trabalho, né? Não é meu trabalho. Não é meu trabalho. Mas eu sei como fazer, porque... Cara, e tem, assim, eu brinco, eu só tomo um cuidado, porque eu falo que quando você palpa toda obra, sempre tem obra, né? Sempre tem obra. Sempre tem obra, a obra não acaba nunca, né? Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado, a sua sombra, toda sombra e luz, né? Então, mas eu gosto de resolver problema. E resolver problema, você precisa ser curioso, né? E às vezes é muito disso, as pessoas falam assim, não sabe para quem perguntar, não sabe... Amanda, porque se eu não for a pessoa que vai te ajudar a resolver, no mínimo vou te dizer quem pode te ajudar. É o oráculo. Né? É um oráculo, mas assim, com toda a humildade do mundo, mas assim, puxa, eu gosto de ser essa pessoa. Eu gosto de ser essa referência de poder ajudar, de poder resolver um problema. Né? Sim, a gente tem esse mesmo perfil. A gente não só gosta de ajudar, como gosta de um problema que você não sabe, não tem ideia, você fala, cara, eu vou descobrir isso. Eu vou descobrir isso de algum jeito. Como é que faz, porque acontece e tal. E isso em eventos ajuda muito a prever o caos também, né? Porque justamente você conversando, entendendo, olhando vários tipos de eventos, não só da indústria. Se eu ficar também focada em eventos da indústria farmacêutica, né, a gente fica muito quadradinho. Mas eu falo que também a previsibilidade que você precisa ter, né, dentro de uma boa execução, de um bom planejamento de eventos, para que você tenha uma execução mais fluida, né? É extremamente importante e passa por isso, né? Passa por você perguntar, por você conhecer, né? Conhecer, você não ter preconceitos, né? Não ter filtros, né? Vieses, enfim. Então, não ter certezas. Não ter certezas. Certeza é um limitador. Eu não tenho. Depois que você virou pai, sei que já faz um tempinho, mas... Eu ainda sou pai, né? Sim, mas naquele momento ali, né? Quando você fala, recebeu o pacotinho, você fala, cara, acabou, né? Assim, não tenho certeza mais de nada dessa vida. E eu digo, e eu sempre disse para Helena, minha esposa, assim, o pai, a mãe, ela é mãe desde o primeiro dia de gravidez. O pai só é pai quando nasce. O pai só é pai quando... A construção começa depois. Quando olha, que cai a ficha. E você fala, não, psicologicamente a gente tem toda uma preparação da gravidez e vai... Não tem. A gente percebe que aconteceu quando aquela coisa tá ali, embrulhadinha, saindo. Você fala, mano, sou pai. Mano, tenho que fazer esse layout agora. Mano, tenho que fazer esse evento. Fala, cara, você era pai já há 9 meses. Falando, não, eu sou pai agora. Eu não era pai. E aí é a surpresa, né? E é a sua vida ser repensada. Sim. A sua vida ser repensada. Eu mudei de emprego.
Olha só. Eu só te conheci porque eu mudei de emprego. Porque Verdade. Uma coisa louca. Verdade. Eu voltei. Agora, você está falando das 5 áreas que estão dentro da... Sim. Quais são? Vamos nomear. Vamos nomear. Vamos lá. Você tem eventos. Eventos, plano promocional, que é a equipe que faz a interlocução aqui entre a estratégia da amostra grátis, do plano promocional, com a logística, faz isso chegar, né, para o representante certo, no tempo certo, na quantidade logística certa. mesmo. Ele não é uma área de logística, é uma área que antecede chegar na logística. Então, eu preparo um arquivo, no final das contas, para que eu pegue esses 10 mil folhetos que a agência ela criou e eu divida isso de acordo com algum critério que foi pré-definido, quanto que cada um recebe desse plano promocional. Então, eu pego também o plano de amostras, a equipe faz de uma forma que eu limito fração para evitar que a separação seja mais demorada. Então, eventos, como a gente já falou, plano promocional. A área de designers criativos, eu tenho uma estrutura interna que é a nossa house, que ela tem como objetivo complementar o trabalho das agências que a gente contrata, né? Então, derivação de peças, Quantos tem na house hoje? 7 pessoas. Ainda está pequena. Ainda está pequena, porque eu acho que nós não somos uma... Esse é o cuidado, né? Nós não somos uma house, nós somos uma agência de publicidade. Achei. Não, a gente tem muitos parceiros competentes, né? Como a One Eye, que é um dos nossos parceiros, para nos atender. Mas eu preciso ter uma estrutura que vai me trazer escala. Tem coisas que não precisa da gente. Não precisa. Precisa para trocar um código, para fazer uma adaptação, para desdobrar um conceito. Será que tem marcas que precisam de fazer um contrato de 1 ano para gastar 15 mil reais no ano, 10 mil reais no ano? Sim. E te fazer assinar um acordo de não compete com nenhuma outra molécula? Será que precisa? Talvez não, né? Então, a nossa estrutura ela vem atender da escala, trazer um pouco mais de agilidade, e fazer com que algumas marcas consigam ter um mínimo de material promocional, mesmo que online, que não teriam recurso para fazer isso, de contratar um fornecedor. Vou ser bem sincero, às vezes você vê que seja uma necessaire transparente com um logo em preto. Precisa passar para a agência fazer isso? Cara, a gente vai te cobrar. Exato, né? E eu prefiro gastar meu dinheiro com você com outra coisa, fazer um investimento, né? O fato é esse, né? Enfim, então, os designers, né? É uma equipe de suporte à força de vendas, né? O AXI é uma equipe que dá suporte aos gestores do campo, é muito responsável por fazer processos junto com o RH e também com os líderes de força de venda, de manter viva a estrutura dos setores, então, movimentações, contratações, demissões, mas também todo o suporte, porque você imagina, um exército de 3 mil na rua, sim, não é a coisa mais fácil ligar no TI, ou ligar no RH, ou não consegue naquele momento, entrou no médico, então assim, a gente meio que facilita a vida do gestor no campo. Você tem esse intermediário. A gente tem esse intermediário, e viagens corporativas, né? Que aí eu não estou falando de investimento, né? Eventos são investimentos que a gente tem, né? São quase como eventos, né? São quase como eventos para o indivíduo que, né? Então, que vai. Mas aí a área de viagens corporativas que está muito focada na mobilidade do colaborador, seja para eventos ou para reuniões, eventos que a gente às vezes nem participa, feiras de negócio, toda a parte ou viagem entre as plantas que nós temos, então acordos com as companhias aéreas, sistema de gestão de viagens, indicadores. Não é muita coisa, não? Mas eu gosto. Não, você gosta. Mas é por isso que eu falo assim, são áreas de suporte ao negócio, né, de serviços. Mas fundamentais. E que assim, parece que são desconexas, né, mas que no fundo não, a gente está lá para ajudar o negócio, né, a funcionar, a ter uma melhor excelência de execução, gestão de tempo, melhor eficiência operacional, encontrar oportunidades de saving, né, fazer com que eu consiga contratar uma agência para fazer de fato algo que vai agregar valor e não colocar um logo preto numa necessaire transparente. Não pegar um anúncio 21 por 28 e fazer ele 22 por 32. Por 29,7. 7, né? Eu prefiro investir financeiramente, porque assim, você imagina, você vive isso, os recursos também são finitos, né? Então, assim, tendo recursos finitos e
e precisar fazer essas escolhas de investimentos, então, puxa, eu prefiro então ter estruturas que tragam essa eficiência operacional e saving. Então, a gente está ali o tempo inteiro, é isso, desafiando, perguntando, precisa disso, precisa daquilo, não só em eventos, mas de uma maneira geral. Preciso mandar esse faturamento extra agora? Cara, esse faturamento extra vai chegar na casa do propagandista 5 dias depois que começou o ciclo. Será que você precisa mandar como extra mesmo? Não dá para você mandar na minuta normal? Vai gastar mais com isso, né? Puxa, ou então você vai produzir, vai colocar verniz UV reserva num convite de simpósio que tem duração de 1 hora, o simpósio, que nem dá para pôr para reciclar depois, né? Nem dá para pôr no passarinho, ali tem aquela brincadeira, né, que o verniz ali nem permite com que... não vai nem para gaiola. Não vai nem para gaiola, porque né, escorrega ali, escorrega. Né? Então, assim, para quê? Para quê? Então, ser consultivo, é isso que eu estimulo a minha equipe sempre, é ser consultivo e ser, de fato, alguém que vai fazer a diferença. Não porque você vai saber tudo, resolver tudo, mas você precisa saber o caminho, porque a gente tem clientes internos, tem clientes externos, e é o meu papel como gerente desse ecossistema de áreas tão diferentes, ser uma área que facilite e não burocratize. É uma área cheia de processos, são áreas, né, cheias de processos, que poderiam ser vistas como áreas burocratas, mas assim, até em passar uma burocracia, não uma burocracia, mas até em passar um processo, você precisa saber como fazer isso, para você... a gente está fazendo isso porque isso pode impactar nisso, nisso e nisso. Se eu fizer diferente, pode acontecer isso. Não só falar assim, tá aqui, ó, isso aqui é a política de eventos, tem que seguir. Faz assim. Faz assim. Né? Então, é isso que eu tento trazer para equipes tão diversas, né, tão diferentes. Uma mesma cultura, que é uma cultura de serviço, de suporte e de eficiência. Compenso. Sem penso não, compenso. Eu queria voltar um pouco, porque você falou dessas áreas, investimentos, né? Cada área tem a sua verba, o seu destinamento. Eu percebo hoje que o promocional, materiais promocionais, eles têm menos foco do que eventos hoje. Eles têm menos importância até no orçamento, na hora do orçamento. Um dos motivos é justamente por essa segmentação, né? Eu vou fazer uma lâmina para todo mundo, uma lâmina igual, se não for uma lâmina de lançamento e tal. É fato isso. Hoje eventos, relacionamento com o médico em eventos, simpósios, que sejam, eles têm uma destinação maior de verba dentro da comunicação. Quando você olha, né, num mix promocional, né, e você olha o investimento que você tem, os maiores investimentos dentro de uma indústria hoje vêm de amostra grátis, né, e eventos. Né? Eu estou falando pelo menos do cenário onde eu atuo, né? E aí depois você entra outras ações, e também material promocional. Sim. Eu acho que a gente ainda tem uma cultura de que é necessário, né? Ainda você entende que faz às vezes ali na mesa do médico. Eu tenho minhas dúvidas, né? Se a hora que você vira as costas, isso não vira realmente... Já vi acontecendo, né? Na hora ali, né? Então nem deixa, né? Não precisa. Mas eu acho que tem o seu papel. Eu não acho que de novo, são estratégias complementares, mas que sim, eu acho que, né, nos últimos anos perdeu um pouco de força e os eventos como experiência e como uma oportunidade de você ter jornada, né, e você ter uma ferramenta de proporcionar uma ferramenta de conhecimento e de jornada, que pode nessa jornada ter um material promocional ali. Sim. Né? Eu acho que o expertise da agência hoje ele é muito mais usado nisso, na experiência da marca. Exato. Principalmente em eventos. Exato. E às vezes, né, acho que o importante é isso, assim, você conhecer, talvez se você souber se é um small meeting ou se é um summit para 1.000 pessoas, talvez o material que você faça seja diferente. Sim. Né? Então, acho que o papel da agência também, da agência de publicidade, acho que também consultiva nesse aspecto é extremamente importante, porque às vezes você também tem, hoje em dia, quem está te demandando o pedido, às vezes é alguém também em início de carreira, né? E todos nós passamos por esse... Normalmente é, né? Então, por isso que, né, tanto áreas como as minhas, de serviços, de suporte interno, quanto parceiros, né, como agências de eventos, agências de publicidade, enfim, fornecedores de uma maneira geral,
acho que tem muito desse papel, e é o que eu sempre falo para minha equipe, assim, não é o que o cliente quer, é o que ele precisa, e a gente está aqui para decodificar isso. É o que a gente entende, né? Preciso de um logo para um evento, tá? Para quem? Todas as perguntas a gente tem que ficar fazendo. Para quem é o evento? Exato, tá? É um evento que ele vai ter duração, Ele vai ser anual, não vai ser, precisa seguir alguma identidade já ligada da empresa. Porque senão chega muito no automático. Pede o logo para agência logo. Agência logo. E o problema é quando você pega, às vezes, né, puxa, agência logo e alguém faz logo cliente, né? E alguém fala prova. Aí você olha aquelas coisas e fala, meu Deus do céu. Acontece. Alguém pediu, alguém criou, mas alguém aprovou, né? Exatamente. Alguém aprovou. Alguém aprovou. E, bom, enfim, a gente vive isso há décadas, né? E aqui a gente estava falando uma pergunta, que a gente vive nos bastidores desse mercado, grandes eventos, e tem essa cultura do caos. A gente já falou dessa cultura do caos, né? A cultura quase heróica ao redor do caos, né? E aí parece que o bom profissional, aqui a gente ia falar de eventos, mas eu acho que de tudo, né? De todas as áreas que você vai circular, o bom profissional, ele parece que é aquele cara que mata um leão por dia. O herói, né? É o herói, aquele cara que está em tudo, que resolve tudo, né? Na raça, o cara que... É o herói, né? É o Stallone da coisa. O Stallone. Né? E ele tá pronto. A Amanda tá pronta para qualquer prazo, a Amanda tá pronta para vão pra guerra ali, né? Como é que você quebra esse ciclo, né? Como é que você vira a chave e mostra para as pessoas, nós não somos apagadores de incêndio, eu não sou montador de stand. Eu não sou serviço de café, né? Exato, eu sou alguém que pensa um evento. Eu acho que a reflexão que eu sempre faço, né? Não só para quem está nos times comigo, mas também para as interfaces, é assim, tá, ok, a gente não... Às vezes a gente vai apagar um incêndio? Claro que vai, todos nós vamos, né? Enfim, imprevistos, eventualidades vão acontecer. Mas se a gente não tiver a disciplina de depois sentar e entender por que pegou fogo, né? Porque fala assim, o bom profissional é aquele que vai apagar mais incêndios ou vai diminuir o número de incêndios. Eu vou um passo atrás. Eu acho que o excelente profissional, o bom profissional é aquele que vai diminuir a quantidade de vezes de incêndios. Então tá. Se pega 10, você faz pegar 5, legal, você conseguiu diminuir. Mas acho que o excelente profissional vai sentar e vai entender assim, tá, vamos perguntar, em vez de pegar uma mangueira mais potente, por que pegou fogo? Por que pegou fogo? Né? Eu acho que a gente precisa ter essa disciplina de sentar e ter essas conversas. Eu falo que não são conversas difíceis, né? São conversas necessárias que precisam ser feitas depois de um processo ou, né, mesmo de um evento. Eu estabeleci uma rotina, eu chamo de RPE, né, que é reunião pós-evento, que a gente senta e a gente vai falar do que deu certo, do que deu errado, e a gente coloca todo mundo, Stefan, junto. É força de vendas, é área médica, é eventos, é marketing, é treinamento, é transformação digital, é todo mundo que fez aquilo acontecer. Porque se a gente não entender e não investir um tempo em entender isso, por que pegou fogo, a gente vai sempre apagar incêndio. E só. E eu acho que a gente já teve uma fase, assim, corporativa, de que esse profissional, o herói, ele era o cara, né? Nossa, ele é... Eu acho que hoje as empresas maduras, né, com uma cultura madura, estão aprendendo que, não é só valorizar esse cara, né, o herói. É valorizar a outra pessoa que, às vezes, ele muda um processo para que ninguém precise virar herói. Sim. Não é o cara que vai salvar a pátria, né? Claro, assim, pessoas que são mais resolutivas, como eu te falei, eu gosto de ser vista como uma pessoa que vai resolver, mas eu também, eu não sou só isso, né? Eu tenho que entender, eu vou resolver esse problema, mas por que ele aconteceu? E aí fazer essas perguntas, que são perguntas necessárias, vai gerar desconforto. Vai, porque às vezes gera mudanças profundas. Na forma como a coisa é feita. Porque, assim, é o que eu falo, para mim, o terror, a sua falta de planejamento vira minha urgência. Exato. Né? Então, assim, você não se planejou, cara, vai engargalar em alguma das minhas áreas, tá? Não só em eventos, em alguma das minhas áreas. É o que eu falo também pro time. Tá, eu tenho lá sei lá, vamos pensar aqui, o SOGESP, que é o maior, né, congresso que eu tenho aqui de ginecologia, que anualmente ele acontece em agosto, no final de agosto. Eu já sei que o SOGESP do ano que vem,
Ele é final de agosto, e de 2028 ele é final de agosto, e é final de agosto. Aí chega junho, alguém do meu time fala assim, acredita que não me passaram o briefing ainda? Eu falei, não te passaram o briefing do Sogesp. Legal. Você está esperando o quê para você bater lá e puxar esse briefing? Quem toca o bumbo do planejamento é você, senão você fica à mercê da agenda do outro. E é essa cultura do caos, né? Aí o briefing vai chegar em julho, eu falo, o Sogesp não vai mudar de data. Não. A gente já assinou um contrato, a gente já comprou uma cota e eu tenho que subir um stand. Então, assim, o que está no meu controle? Entender se esse briefing vai chegar 1º de maio, não porque é feriado, né? Dia 2 de maio, ou dia 10 de julho. O que faz uma grande diferença. Uma imensa diferença em toda a cadeia. Até na agência que tem que produzir um material promocional para esse evento. Porque se chegou para você em 10 de julho, vai chegar para a gente em 30 de julho. Então, assim, eu posso ter dentro dessa cultura, né, do caos, eu posso ter uma postura mais de culpabilização, nem sei se existe a palavra, mas assim, né, de responsabilizar o outro. Ou de tentar resolver. Antes que pegue então, fogo. assim, cara, vai acontecer. Vai mudar a data? A sociedade vai mudar a data? Não vai. Então, é o interesse de quem tentar evitar o problema ali na frente. Porque você vai ter que fazer. É fato. A gente vai ter que subir um stand. E eu vou fazer isso ou numa boa, com mais prazo, ou eu vou esmagar o fornecedor. Todo mundo, ficar naquele estresse, né? Aí meu stand vai ser o último a ser montado, meu projeto é o último a ser aprovado, minhas taxas são as últimas a ser pagas, é aquele... E aí as pessoas romantizam isso, acham que evento é isso, entendeu? Essa adrenalina não vai dar tempo. Cara, muita coisa vai ser adrenalina, mas tem muita coisa que você normaliza como desculpa para isso, porque dá trabalho sentar e planejar. Não tô falando que é fácil. Tô falando que meu time é perfeito, que a gente faz isso o tempo inteiro. Não. Mas eu não posso deixar de trazer isso para a mesa e para a discussão. E fora da sua mesa, tem gente que a gente sabe que não é boa de plano. Não é. Não é boa de plano. A agência também sofre com isso, né? Só que assim, às vezes chega 3 pedidos da mesma pessoa, e vocês precisam me ajudar urgentemente, você fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. Não dá pra gente te ajudar urgentemente em toda a requisição sua. Ajudar urgentemente é uma coisa, né? Eu falo, quando tudo é urgente, né? Assim, tem alguma coisa errada. O sistema tá errado, né? Se tudo é urgente, cara, tem alguma coisa no sistema que não tá... E assim, até hora você vai ter que ir lá, né? Nós mais antigas, engatar primeiro aí, né? Sim, vamos. Mas tem que investir esse tempo. E eu falo que é investir tempo porque a tendência de você entregar um material e já começar o outro, ou entregar um evento e já... Puta, tem mais 50 no meu calendário. Tá, mas o evento ele não termina quando apagou a luz, né? Ele não começa quando projetou o primeiro slide e ele não deveria terminar quando as pessoas foram embora. Então ele termina quando os convidados chegaram na casa deles? Não. Né? Ele vai ali na frente. E parte desse aprendizado depois do evento é sentar, investir tempo e olhar. Dá para fazer isso, Stefan, com os 400 eventos no meu calendário? Obviamente que não dá. Senão a gente não sai de reunião, né? Sim, eu posso dizer. Mas dá para eu selecionar os 20 mais estratégicos, que representam talvez 80% do meu valor de investimento? Estou falando de milhões, e milhões, e milhões. Não tem como você investir milhões assim e não parar para fazer uma análise mais profunda, que vai te exigir planejamento, que vai te exigir tempo e disciplina de fazer aquilo acontecer. Porque a tendência de você, deu certo, vamos para o próximo. Tá? E não aprender com erro, né? E um evento é organização, é economia. Total. Isso é básico, né? Quem organiza um churrasco sabe que se você organizar, planejar, você vai gastar menos. Você vai gastar menos, né? Se eu comprar a passagem aérea, o evento é amanhã. Se eu comprar ela... Hoje você vai pagar 3 vezes o preço, no mínimo. Se eu comprar com 15 é melhor, se eu comprar com 30 é melhor ainda, mas também se eu comprar com 45 a economia não é, entendeu? Então, assim... Tem que saber. Tem que saber, mas precisa se planejar para isso. Até para poder opinar e decidir se eu compro com 45 ou com 30. Porque às vezes vai chegar uma lista para mim 6 meses antes, eu vou falar assim, não vou emitir agora. Mas você não pede antecedência? Peço. Não tanto. Não tanta. Porque daí eu tenho os preços lá em cima, né? Eu não encontro aquela tarifa, aquela janela de oportunidade, mas você entenda que até para fazer isso eu preciso planejar. Eu peço antecedência, mas no mesmo ano fiscal, por favor. Né? Assim, então... É justo.
E ainda mais com tarifas flutuantes que a gente tem, aí meu chapéu de viagens, né? Em hotel e aéreo. Nem sempre antecedência absoluta é o único fator, né? Mas mas com certeza, ela é fato importante e precisa planejar. Esse planejamento que você traz, essa organização que você traz para todas as áreas que você cuida, a gente está falando de milhões economizados no fim da caneta. Sim. Ali. Milhões. Milhões, a gente está falando de milhões. Milhões. Eu não vou dizer um número agora, mas me disseram um número que era gasto com cafezinhos, os coffee breaks das reuniões de briefing, reunião com a agência, dentro do laboratório. E era um número, assim, chegou a pandemia, cortou, acabou, não tem mais. Era um número absurdo, que você fala, meu Deus do céu. Se você fazer uma conta básica, né? R$35 o valor de um coffee por pessoa, por coffee. Por pessoa. Às vezes, dependendo do evento da reunião, 2 por dia, um evento de 5 dias. Então, assim, você começa a imaginar, e as pessoas às vezes não têm essa proporção, né? Por isso que em evento, eu acho que uma dica que eu sempre falo para o meu time, trabalha com per capita. Cabeça, não? Por cabeça, porque assim, quando você traz para cabeça, assim, eu tenho R$100 mil. Legal, depende, você quer fazer o quê, né? Quantas pessoas, onde, o quê? Eu quero fazer um evento em Atibaia ou eu quero ir para Punta? Não, né? Porque chega essas coisas diferentes, assim, né? Imagino para vocês e para nós também. Então, trabalhar com per capita é o melhor cenário. Então, e isso agiliza muito a vida, né? É que você olha e fala que R$5 mil por cabeça. Por cabeça. Que é isso? R$15 mil por cabeça. Que isso? E aí você vê, e quando você traz isso para discussão e você materializa. Eu tenho uma série de indicadores que eu tenho. Todas as áreas têm indicadores, né? Mas especificamente em evento tem um indicador importante que eu trago, que é o per capita que eu orcei e o per capita que eu realizei. Por quê? Como eu te falei, eu planejei um evento para 100 médicos. Então, assim, eu fiz uma sala para 100 pessoas, uma estrutura de alimentação para 100 pessoas, equipamentos técnicos para 100 pessoas, que é diferente, né? Uma técnica eu preciso para 10 e eu para 100. Então, fiz ali um investimento, calculei para quantas pessoas eu queria, 100 pessoas. Legal, tive um per capita que eu planejei. Aí depois foram 70. O buffet não quis saber. Você vai pagar o mesmo. Eu vou pagar para 100. Entendi. Né? Os equipamentos estão lá. Ok, mas assim, alguma coisa eu consigo negociar? Putz, mas é muito difícil. O cara comprou lá. O cara já pagou. Para 100 pessoas, 100 pães, né? 100 pãezinhos. Comprou. Então, assim, o seu per capita realizado, ele vai ser muito maior. E aquele participante tem que valer muito a pena, porque o per capita, o planejado já é alto. Às vezes o realizado ficou o dobro. Ficou em 130%, 150%. E aí volta naquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Por que não foi? Por que não foi? Quem foi vale esse investimento? Quem foi vale? Casa cheia é sinônimo de resultado? Exatamente. Né? Sinônimo de sucesso? Não, eu tinha 100 lugares, foram 100 pessoas. Tá. Essas 100 vão fazer acontecer depois? Vão fazer valer esse investimento? Então, né, perguntas de muitos milhões aí de muitos reais. Milhões mesmo. Né? Literalmente, de muitos milhões. O nosso tempo vai acabar. Vai. Só restou te perguntar, né? Sendo mãe de 2 filhos. Nossa, 2 filhos lindos. Ocupando uma cadeira de liderança executiva em uma das maiores empresas de saúde do país, a gigante Magenta. A gigante Magenta. Como dizem, né? Como é que você lida com esse desafio diário de equilibrar família com a ambição profissional? Ambição no sentido bom, sim, tá? Sim. Ambição profissional. Como é que você leva esse seu instinto de liderança para dentro de casa? O que você passa, né, para eles? Que é possível crescer, realizar sonhos e, ao mesmo tempo, você está presente na vida deles. Desafios, né? Desafios. As pessoas perguntam às vezes, como é que você dá conta? Eu falo, gente, não dou conta. Ninguém dá. Não é Amanda, né? Eu acho que assim, o trabalho ele tem um lugar muito importante na minha vida. Né? Eu fui ser mãe com 37 anos, onde eu já era uma profissional, já era gerente executiva, por exemplo. Né? Então, assim, o trabalho ele sempre teve um papel muito relevante dentro da minha vida. Né? O que eu tento passar para os meus filhos e até para outras mães que muitas vezes vêm conversar nesse discurso, como é que você consegue? Né? Parece tão fácil. Não é fácil. Né? Meus filhos eles não precisam de uma mãe perfeita. Ponto. Né? Eles precisam de uma mãe coerente.
né? Coerente com o que ela acredita, com o que ela faz, ela pratica, né? Com bons exemplos. Eu poderia responder assim, ai filho, olha, a mamãe precisa trabalhar porque a mamãe precisa ganhar dinheiro. Tá, então eu diminuo o meu trabalho só, claro que o dinheiro é importante, né? Dia 15, dia 30, beleza. Belezíssimo, mas se for só isso, é raso, né? Eu prefiro falar, filha, a mamãe precisa trabalhar porque a mamãe ama o que ela faz. Ela adora trabalhar. O trabalho da mamãe ajuda a impactar milhões de pacientes, milhões de pessoas que conseguem ter acessos a medicamentos, né, a tratamentos através dos médicos. Eu explico para eles o que eu faço. Porque a mãe trabalha, as pessoas conseguem trabalhar porque as equipes da mamãe conseguem fazer os materiais chegarem na casa dela para elas poderem trabalhar. Então, tem muito de como a gente gera. Assim, eu não vou falar de culpa, a culpa materna. Eu não tenho culpa, Stefano. Assim, 90% das vezes, vou dizer assim, eu não tenho. Porque eu acredito que eles precisam, mais do que um legado de carreira, assim, eu quero deixar um legado de como eu escolhi viver para eles. E eu escolhi que o trabalho está na minha vida. Sim. Então, se eu escolhi, eu preciso fazer isso da melhor maneira possível. E eles também estão. E eles também estão. Algumas coisas são inegociáveis, né? Então, eu falo assim, apresentação de filho meu. Eu vou. Então, assim, eu já cheguei a sair de uma reunião, de um evento em Campinas. Eventaço, tal. Puta. Sabe, calculando assim, no minuto... Eu falei, olha, eu vou porque a minha filha é a última apresentação dela da educação infantil e ela é a princesa da neve e eu tenho que estar lá. Ponto. Amanhã, pode deixar, 6 horas da manhã eu tô aqui, mas eu vou voltar para São Paulo e eu vou assistir, né? Então, assim, é claro, filho doente também, eu acho que tem esses limites e, assim, eu sou privilegiada, eu acho, de trabalhar numa empresa que entende isso, né? E também tenho já uma bagagem, né, e que me permite também essa flexibilidade. Então, quando eu estou falando aqui, alguém pode me falar, mas isso não é sempre para todo mundo, quem marca ponto, né? Você é gestora, você não tem ponto. Sim, eu tenho os meus privilégios, mas eu também tenho o ônus, né, de trabalhar de final de semana, de, às vezes eles vão dormir, eu conecto, né? Então, assim, quando eu estou com eles, eu tento estar com eles. Nem que eu tenho que esperar eles dormirem, eu vou abrir o computador de novo e vou continuar trabalhando. Então, você consegue conciliar os dois. Eu acho que eu consigo. E para eles também, né? Porque eu acho que a gente pensa muito, a gente se preocupa com tanto no universo dos filhos. Eu acho que eles têm que se sentir amados, acho que eles têm que se sentir protegidos. Sim. E para mim, assim, alguns momentos, assim, acho que algum ser, né? Não vou entrar em religião, mas me manda alguns recados dizendo assim, tá dando certo. Vai nessa. Vai nessa que tá dando certo, né? No meu aniversário, a minha filha Cecília fez um cartão para mim. E ela me fez eu com um crachá do Axé. Um vestidinho verde que eu adoro usar em evento. Um crachá do Axé. E falando que eu era a mãe mais linda, maravilhosa. Aí eu falei assim, filha, mas por que você, né... colocou aqui a roupa de trabalho. Porque eu sei que isso é importante para você, mamãe. Que isso faz parte de quem você é. Sim. Né? Então eu falo, pô, alguma coisa está dando certo aí no meio do caminho. E eu tento trazer isso, que trabalho é legal, que a mamãe ama o que faz, porque eu amo mesmo o que eu faço. E eu vou gerenciando. E às vezes, né, Stefano, assim, tem fases que o trabalho vai me exigir mais, e aí eu vou estar falhando dentro de casa, em algum momento eu vou. E tem horas que dentro de casa vai me exigir mais. Sim. Né? Eu tive um filho que nasceu com uma deficiência. Então, obviamente, durante uma fase, não tem escolha. Eu tenho que estar lá. Né? De novo, o privilégio de poder estar num cargo e numa empresa que entende isso. Ok. Mas, em momento algum, eu fiquei pensando, e o trabalho aqui, né? Então, acho que assim, vão ter fases, vão ter momentos que a carreira vai precisar de um pouco mais de atenção, e é lá que eu vou focar. E eu tenho momentos em que eu vou precisar dar mais atenção em casa. E eu vou tentar equilibrar isso da melhor maneira possível. Dá sempre certo? Não, mas não me gera culpa. 90% das vezes. Tem pequenos incêndios. Pequenos incêndios. Mas você sabe que isso é muito legal, né? Porque você tem aquela ideia, a criança, o que seu pai é astronauta? O que seu pai é jogador de futebol? O que seu pai é? Ela é gerente de serviço de marketing. Que bacana. E eventos. Que bacana. Criamos um novo herói. Pra gente fechar,
acredito que é pra gente fechar, né? Mas eu acho que é uma passagem interessante. Cecília adora em hotel que tem recreação, assim, né? E aí a gente estava num hotel uma vez, e eu falei assim, filha, então, olha, aqui onde a mamãe... Lembra que a mãe falou que ela vai passar uma semana fora? Eram 10 dias, na realidade, né? Então, aqui, ó, a mamãe já vem trabalhar neste hotel aqui, né, em fevereiro. Então, olha que legal. Tá, mamãe, você vai poder usar a piscina? Não, filha, não vou poder usar a piscina, né? Mas a mãe vai fazer um evento muito legal para todos os colaboradores da empresa. Vão vir 4.600 pessoas aqui, é o maior evento da mamãe e tal. Todos os quartos estão reservados. Mamãe, você é rica? Eu falei, você comprou o hotel? Eu falei, não, filha, né? A empresa da mamãe reservou. Então a sua empresa é rica, mamãe? Eu falei, ela tá fazendo um bom investimento. E aí, ela falava orgulhosa para qualquer pessoa no hotel que cruzava o caminho dela. O garçom ia servir a gente. Sabia que a minha mamãe comprou esse hotel por uma semana? Eu tinha que falar, não, gente, ó, deixa eu explicar aqui, né? Não é bem assim. Sabia que minha mamãe vai fazer um evento aqui para 4.600 pessoas? Sabia que minha mamãe aqui reservou todos os quartos desse hotel? Olha, que legal isso, né? Assim, eu acho que é um exemplo, né? E é muito de como a gente coloca. Tenho meus momentos de chorar em posição fetal, achando que eu estou no caminho certo e errado? Tem. Mas eu tento não passar isso para eles. Mas aí tá no caminho certo. Sério, né? A gente se preocupa, a gente... Olha, eu sempre falo, olha para 10 anos atrás. Nossa. Tudo que você achava que estava fazendo errado, você estava. Não. Então é isso. 90% das vezes. 90% das vezes, mas é isso, a vida é isso, né, cara? E o que a gente sabe também, né, é essa questão que a gente passou da criatividade, do pensar no outro e tal. E eu falo para as pessoas, há uma grande possibilidade de nós estarmos nesse momento sendo grandes idiotas. Talvez. E aí eu te falo um exercício. Você lembra quando você tinha 15 anos? Nossa. O que você pensava do mundo, o que você pensava da sua vida, o que você pensava dos seus pais, o que você pensava do seu futuro profissional. Com 30 anos, coloca-se no lugar de 30 anos e pense naquela garota de 15. Meu Deus. Ela não era uma grande idiota? Olha... Com 45, você olha para aquela menina de 30. Eu falo, meu, que imbecil. Que imbecil. Então há uma grande possibilidade. Assim, a gente vai diminuindo o nosso teor de idiotice. Eu espero que sim, né? Mas há uma grande possibilidade da gente daqui 15 anos olhar para essa entrevista e falar, nossa, você pensava aquilo? Mas está tudo certo, nós estamos fazendo certo. A gente está fazendo o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem no dia de hoje. No momento que a gente está fazendo. No momento que a gente está fazendo. Com essas condições de mundo, com essas condições profissionais, pessoais. E é isso. Então eu quero acreditar nisso. Daqui 15 anos, talvez eu olho e falo, nossa, mas assim, aí vai lembrar para não vir a culpa. Era o melhor que eu podia fazer. Era o melhor. E te levou aquilo. E te levou daqui 15 porque anos. uma decisão que eu faço aqui, talvez eu não estivesse tendo a oportunidade, o privilégio de olhar 15 anos para trás e falar, nossa... Porque nesse momento você é, sim, uma gerente, uma executiva, uma alta executiva de um laboratório com um monte de pratinho para equilibrar, com uma grande responsabilidade, está cuidando, criando seus filhos, que te amam e te valorizam e te respeitam pelo que você é também profissionalmente, não só como mãe. Então você está fazendo tudo certo. Espero que daqui a 15 anos esse não seja um momento que a gente fale, nossa, que imbecil, né? Não, esse não é o momento. Esse não é o momento imbecil. Essas são outras coisas. Mas é isso. É o exemplo e acho que liderar pelo exemplo. Acho que é liderar pelo exemplo. Tanto dentro de casa quanto fora. Né? Eu acho que é isso. Não dá para você falar e fazer diferente. Um exemplo arrasta, né? Sim. Um exemplo arrasta. Então, minha filha começou a ter interesse por livro o dia que eu larguei o celular e comecei a pegar livro em casa para ler. Sim, o exemplo é muito forte. É muito forte, né? E na equipe também, não adianta você pregar de um jeito e com ele ser outro. Então, acho que o resultado final é esse, a liderança que você falou, né, que você traz para dentro de casa, é isso, é o exemplo. Né? E eu tento sempre ser uma fonte de inspiração, seja para eles ou para as pessoas que estão trabalhando comigo. Então tá sendo, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. É isso. É isso. Muito obrigado por vir aqui. Imagina, obrigada pelo convite. Muito legal. É um assunto muito bacana, é uma área muito bacana, é uma área, não é nova, mas assim, eu acho que a gente cada vez mais fala do evento, cada vez mais fala da experiência, e
do pós-evento, do jornadas, que você falou. né? Jornadas de conhecimento. Eu acho dos que o médico no consultório vão ser 1 milhão de médicos. O médico no evento é outro, a gente pode aproveitar muito mais dele, pode ter um relacionamento muito melhor. Obrigado por fazer isso. Imagina, obrigada pelo convite, né? De falar sobre coisas que eu amo. E sabe. Né? E modestamente sei um pouquinho, né? Sabe. Eu acho que essa troca é incrível. Né? Ainda mais incrível com você é isso, nos conhecemos, né, no início das nossas carreiras e permanecemos conectados de alguma forma, então te agradecer e com certeza o que a gente viveu lá, né, da formiguinha atômica, me ajudou, né, e você me ajudou também a ser a profissional que eu sou hoje. Espero ter deixado alguns exemplos também, como atendimento maluca. A gente já tentava resolver, lembra que a gente tentava resolver, não importa como, vamos resolver isso. Que bom, sucesso para nós. Sucesso para nós. Valeu. Obrigada.